Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do contexto na hora da gente modular os resultados. Todo mundo já deve ter ouvido falar assim: ah, não dá para copiar, não pode copiar treino de fisiculturista, não pode copiar treino de atleta, não pode copiar treino de influencer, não pode copiar treino genérico de um curso, de um livro, etc. Isso não vai dar resultado. Eu, inclusive, já devo ter repetido alguma dessas frases aqui. Tá bom, mas como que a gente pega então essa ideia do treino do fisiculturista, do atleta, do livro, do curso, do que for, e consegue se adaptar para a gente? Extrair o melhor disso. Sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então a gente vai entender o que é o contexto, por que ele importa e depois eu vou trazer aqui 3 passos básicos para a gente poder conseguir pegar um treino bacana, seja de um atleta, de um curso, do que for, e conseguir extrair aquilo ali para a nossa realidade. E eu tive essa ideia desse vídeo porque eu estava conversando com minha mãe esse final de semana e eu estava lembrando de algumas ofertas que eu já vi. Ela estava me falando de uma oferta ali que ela viu no marketing digital e eu lembrei de outra. É um player grande do mercado. Se você me segue no Instagram, provavelmente você deve seguir ele também. Eu não vou falar o nome para não expor o player. E ele também tem conteúdo sobre treinamento, de calistenia, treino caseiro, etc. De hipertrofia, enfim. E aí ele foi fazer um lançamento, um funil. Eu fiquei interessado e entrei no funil dele, no lançamento. E a promessa que ele fazia lá dentro do grupo do WhatsApp era o seguinte, que se você entrasse no método dele, você ia botar o shape em 21 dias. E aí eu entrei em contato com o time comercial para saber mais, porque eu achei muito ousada a promessa. Eles falaram, não, a gente vai te passar a dieta, você vai fazer 3 treinos de 30 minutos e em 21 dias você vai botar o shape do verão. E era uma coisa assim, é, sei lá, R$ 97, R$ 197, era uma coisa assim, totalmente absurda, totalmente absurdo. Aí eu questionei o pessoal comercial deles, falei, pô, eu treino aí há muito tempo, tenho um certo conhecimento, faço dieta, eu não boto shape em 21 dias. Como é que vocês estão prometendo isso para qualquer pessoa? Qualquer pessoa vai chegar aqui, vai fazer um treino, 3 treinos de 30 minutos na semana, vai fazer uma dieta e vai colocar o shape. E eles continuaram cheio de gatilho de escassez, cheio de tentando me empurrar aquela venda ali. Eu fiquei pensando quantas pessoas não caem nisso. Às vezes a gente opta, né, por uma abordagem mais sincera, sem mentira e tal, e por isso às vezes até tem menos resultados, porém a gente fica com a consciência tranquila, porque é uma coisa completamente absurda. Até para um atleta de elite, ele não muda uma condição drasticamente em 21 dias, usando suco, usando um tanto de coisa. Como é que vai prometer isso para uma pessoa? Você não sabe qual que é o contexto daquela pessoa, qual que é o peso daquela pessoa, qual que é o lastro de atividade física. Enfim, aquele ali eu fiquei muito indignado na época, com aquela promessa que estava sendo vendida ali e centenas de pessoas. Né? Um produto relativamente barato, entrando. E aí outra coisa, como que um produto desse ia, ia dar uma dieta personalizada para a pessoa? Ela falava que era personalizada, mas por esse valor e para a quantidade de vendas que estava acontecendo ali, não ia ser uma dieta personalizada. Não ia ter uma dieta personalizada, ia ser uma dieta genérica e nem um treino personalizado, ia ser um treino genérico, uma dieta genérica, prometendo um ganho absurdo, botar um shape em 21 dias. Mas muita gente embarcava nisso. Aí uma outra área, né, sem ser de fitness. Ah, se você fizer isso aqui, em 7 anos eu vou te garantir que você tem renda passiva. Como é que você pode garantir um trem desse? Como é que todo mundo que entra tem as mesmas condições de investir dinheiro, sei lá, de rentabilidade, tem o mesmo custo? Como é que você pode garantir que a pessoa vai com, mesmo que seja um prazo, esse aí não foi um trem absurdo, né? 21 dias você vai botar o shape, foi um prazo razoável, 7 anos.
você ter uma renda passiva, não é uma coisa tão absurda. Mas ainda assim, você falar que qualquer pessoa que for fazer seu método vai ter esse resultado é uma coisa absurda. Ah, e, e aí eu lembrando de outra coisa, né? As pessoas sempre me perguntam. Às vezes eu faço vídeo explicando o método, trago ali alguma coisa de algum método e tal, e a pessoa fala assim, ah, aí, não, mas explica mais, como é que é assim, na prática, que tipo assim, no meu caso, como é que é no meu caso? E assim, não tem como eu explicar no caso específico de uma pessoa determinada. Justamente porque eu não sei qual que é o lastro de atividade física dela, eu não sei qual que foi os últimos treinos que ela fez, eu não sei qual que é a capacidade dela hoje, não sei qual de condicionamento, não sei qual que é a capacidade de recuperação dela, não sei como é que é a dieta, como é que é a vida dela, eu não conheço nada da pessoa. Como é que eu vou passar uma coisa específica para a pessoa, fazer um vídeo específico para a pessoa sem conhecer? Não tem jeito. Mas eu também não gosto de deixar sem resposta. Então, porque eu detesto quando eu pergunto alguma coisa, já sabendo que depende do contexto, e a pessoa fala assim, ah, depende, cada pessoa é uma pessoa. Aí também não gosto disso, eu geralmente respondo. Na média, na média, as pessoas respondem assim, 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 assim. Na média, esse resultado demora tanto tempo. Na média, as pessoas conseguem uma evolução dessa tal maneira nesse tal tempo. Na média, porém, vai depender da sua individualidade biológica, do seu laço de treinamento, capacidade de recuperação, aí, etc. Sexo, dieta, idade, etc. Só para a pessoa já ter um norte, mas criar uma coisa específica é muito difícil sem conhecer especificamente quais são as circunstâncias, o contexto que a pessoa está vivendo do outro lado. Então, a gente observa que na internet tem basicamente dois tipos de pessoas. Não, na internet não, na vida, né? Tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que acreditam em tudo, qualquer promessa que está fazendo ali, é assim, tem técnicas, né? Hoje em dia se ensina técnicas de oratória para você falar com certa autoridade na câmera, que a pessoa automaticamente vai ter uns gatilhos mentais, psicológicos, que automaticamente ela vai te ver como autoridade, e aí você vai vender para ela, e aí você faz uma promessa mirabolante e faz aquilo ali para aquele mundo de pessoa, uma percentual daquele mundo de pessoa vai comprar e você vai ficar milionário. E tem muita gente agindo assim. Então tem essas pessoas aqui que compram por impulso, compram sem refletir, compram às vezes sem ter um julgamento, né, sobre a promessa que está sendo feita, que às vezes o produto às vezes é até bom, mas a promessa às vezes é exagerada. E tem o outro grupo também de pessoas que é desconfiada, analisa e consegue extrair daquele produto algo que vai ser útil, relevante para a vida dela. Mesmo que a promessa seja exagerada, ela consegue extrair algo que vai alavancar ali algum resultado na vida dela. Então é justamente essa discussão que eu quero trazer, como que a gente se torna esse tipo de pessoa que consegue extrair as coisas daquilo que a gente consome de modo a impulsionar a gente e não só ficar caindo em armadilhas de gatilho mental, isca digital, etc. Então a primeira coisa e mais importante que você tem que, se você sair desse vídeo entendendo isso, para mim, eu já estou satisfeito. Tudo que você consumir aqui na internet, nos livros que você comprar, nos cursos que você comprar, seja físico, seja digital, nos livros que você lê, qualquer coisa que você for consumir, você tem que entender o seguinte, que aquilo que está sendo ensinado ali está sendo ensinado no modo genérico, no modo geral. Cabe a gente conseguir absorver aquele conteúdo que está sendo passado e aplicar no caso prático nosso, no caso específico nosso, na especificidade da nossa vida. A gente não vai conseguir pegar nada do geral e simplesmente copiar Ctrl+C, Ctrl+V para o específico e vai dar certo. Não, a gente tem que entender ali a lógica, o conhecimento por trás daquilo ali e trazer para o caso específico. Então, sei lá, os vídeos meus que você vê aí do canal é a mesma coisa. Às vezes eu passo algumas dicas, passo algumas coisas, mas sempre tentando trazer
essa reflexão, esse entendimento, para você conseguir extrair aquilo ali que eu estou te passando e aplicar na sua vida. E é a mesma coisa em qualquer livro que você lê, em qualquer curso que você comprar, tudo você vai ter que conseguir extrair do genérico para o específico, do geral para o específico. E é por isso, inclusive, que consultorias e mentorias são muito mais caras, têm um valor agregado muito maior. Porque numa mentoria, por exemplo, o, o professor ou mentor, ele consegue entender mais da parte específica da individualidade daquela pessoa, e aí, com a experiência do professor, do mentor, ele consegue aplicar naquele caso específico, naquele caso concreto. Então, por isso que é muito mais caro. Então, por exemplo, dá o exemplo, tem um livro lá, Protocolo Soviético de Barras Fixas, inclusive o link vai estar na descrição aí. Lá, como é que eu faço? Eu trago o protocolo soviético. Primeiro eu explico o método de maneira genérica. Se você entender aquilo ali, as bases, você já consegue aplicar em qualquer treinamento. Mas eu explico a base, depois eu trago ali um protocolo concreto para você aplicar no seu treino de barra fixa, que na média das pessoas vai funcionar. Porém, no próprio livro, eu já trago ali o entendimento, o conhecimento do que você tem que fazer para ajustar aquele método, fazer o ajuste fino de acordo com o seu contexto. Como que você vai fazer isso? Isso também acontece nos meus cursos, que tem a planilha automática de treino lá, a pessoa coloca o treino que ela está fazendo e à medida que ela vai alimentando a planilha vai calculando de acordo com a individualidade da pessoa, de acordo com a capacidade de recuperação, a capacidade de condicionamento, que a planilha vai rastreando ali, ela vai calculando os próximos treinos. Os cursos vão ser descontinuados. Então, talvez quando você entrar no link da bio aqui, só vai ter o livro, porque esses cursos que eu trazia a teoria e a planilha, eles vão ser todos embutidos em aplicativo. Vão tudo virar aplicativo. A pessoa faz o treino, coloca lá o que ela fez no treino, a planilha vai, a lógica, né? Toda essa lógica que eu tinha no curso vai ser embutida no aplicativo, e o aplicativo calcula então seus próximos treinos de acordo com essa capacidade de condicionamento, capacidade de recuperação que ele vai te rastreando ali à medida que você vai colocando os treinos. Enfim, mas isso aqui era só um parênteses e acabou que já ficou o merchan também. Se tiver mais interesse, clique no link aí na descrição. Então, voltando ao raciocínio. A gente vai trazer do geral para o específico, qualquer conhecimento. Inclusive, se você consumir meu curso, se você consumir meu livro, ou qualquer coisa que você consumir na internet, você tem que conseguir ter esse entendimento de aplicar no caso específico. Tá falando ali dos meus, por exemplo, da mentoria. Então, os meus alunos, eu pego aquela mesma lógica que eu coloquei lá no protocolo, mesma lógica, pego já a minha experiência e vou lá e aplico no caso concreto do aluno. Aí eu vou saber qual que é a capacidade de recuperação daquele aluno, qual que é o treino, o histórico de treino que ele fez antes. Eu vou acompanhar o aluno ali treino a treino para poder ver o tanto que ele está evoluindo, o tanto que ele está recuperando, para a gente ir fazendo esse ajuste dia a dia no treinamento dele, por exemplo. É uma coisa personalizada, por isso que é mais caro, inclusive qualquer mentoria que a gente for fazer. Mas, ainda assim, a gente pode se beneficiar de conseguir extrair algo do geral para o específico. E aí eu separei aqui 3 passos para a gente fazer isso. E o primeiro deles é entender a diferença entre professor presente e ausente. Essa definição eu aprendi no livro Como Ler Livros. Eu não estou com ele aqui agora, eu tinha planejado de estar com ele aqui na hora que eu fosse gravar esse livro, na hora que eu fosse gravar esse vídeo, mas ele ficou ali no outro cômodo, mas eu vou te trazer a ideia. Antes de trazer essa ideia, ele traz uma ideia, o autor, sobre aprendizado e instrução e descoberta. Ele fala que tem 2 formas da gente aprender, por instrução e descoberta. Instrução é quando tem um professor te ensinando. Quando alguém está te ensinando, está te passando conhecimento, está te transmitindo conhecimento, é uma instrução, é um aprendizado por instrução. Quando você está descobrindo algo, através da sua observação da natureza, através de experimentos científicos, através de deduções lógicas, isso é uma descoberta. Então, as 2 formas de conhecimento são válidas e existem. Até porque se alguém está te passando alguma coisa, né?
um professor está te instruindo de alguma forma, é porque alguém ensinou para ele. E se você foi voltando para trás, alguém ensinou, alguém teve que descobrir aquele conhecimento. Então, instrução e descoberta. A instrução, então, basicamente exige um professor, e a descoberta exige um olhar ativo para a natureza, exige a gente criar hipóteses, fazer perguntas, fazer experimentos, fazer deduções, etc. E aí depois que o autor traz essas duas definições, ele vem então e faz a definição de professor presente e professor ausente. Professor presente é aquele professor que está com você. Então ele está te ensinando, você pode perguntar para ele, ah, não entendi isso aqui, ah, e aquilo outro lá. Então você vai fazendo perguntas e o professor ali ao mesmo tempo ele vai te ensinando, vai indo pontualmente ali na sua necessidade. O professor ausente é, por exemplo, quando a gente está assistindo um vídeo aqui ou quando a gente está lendo um livro. Alguém está nos passando conhecimento, né? Estou lendo o livro, alguém escreveu o livro, ele está me passando conhecimento. Então seria uma instrução. Porém, é uma instrução que tem um viés de descoberta. Porque na leitura de um livro, ou quando a gente está assistindo um vídeo, a gente não tem como a gente parar aqui e perguntar para o autor. Ah, mas estou com dúvida nisso aqui, me explica isso aqui de novo. Ou me explica de outra forma. Ah, isso e aquilo. Não tem como fazer essa pergunta. A única coisa que eu posso fazer é fazer igual à natureza. Não tem como eu perguntar para a natureza. Eu tenho que observar, eu tenho que fazer perguntas e tentar buscar as respostas dessas perguntas que eu fiz através de hipótese, observação, experimentação, dedução, lógica, etc. Então ele traz esse conceito para explicar que quando a gente está lendo um livro que não é um livro para, sei lá, não é um livro de historinha, um livro que a gente está querendo estudar, aprender alguma coisa, a gente tem que atuar no modo professor ausente. E aí a gente, com a nossa capacidade intelectual, a gente vai observar, fazer perguntas e no próprio livro tentar achar as respostas para essas nossas indagações. A gente vai tentar descobrir, então, essas coisas através desse exercício intelectual. Da mesma forma, a gente deve proceder, então, ele fala com o livro, mas da mesma forma, a gente tem que proceder, então, quando a gente está vendo um curso, está vendo um vídeo, está consumindo conteúdo. A gente tentar observar, fazer perguntas, analisar, filosofar, refletir sobre aquilo ali, para conseguir extrair aquele entendimento e aplicar na nossa vida. Aquele entendimento geral, a gente conseguir pegar ali o cerne daquilo ali e trazer para algo prático para a nossa vida. Senão fica um tanto de teoria geral sem sentido que não tem prática nenhuma. Então, o primeiro ponto seria isso. A gente entender que a gente deve atuar no modo professor ausente e com isso a gente ter esse olhar de descoberta, mesmo que a gente esteja tendo uma instrução. É o primeiro ponto. Segundo ponto é a gente entender qual que é o nosso contexto. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, olhar para o nosso contexto. E aí, quando eu digo contexto, até anotei algumas coisas aqui, ó. Se refere a circunstâncias, potencialidades, escolha e alimentação intrínseca da eu não poder ser tudo que eu quiser. Então, circunstâncias. Por exemplo, hoje eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida do quarto, eu trabalho no Corpo de Bombeiros, é um trabalho de 40 horas, na verdade me exige 60 horas, eu moro no interior, porque meu emprego tá aqui, ou seja, quando eu começo a entender minhas circunstâncias, eu começo a perceber que eu tenho potencial para fazer muitas coisas, mas nem tudo eu vou poder fazer porque certas coisas estão limitadas pelas minhas circunstâncias. Então, por exemplo, eu tenho potencial de, por exemplo, sair e ir para uma outra cidade, encontrar com outro influenciador e gravar um vídeo ou um podcast ou algum conteúdo. O potencial, às vezes eu tenho convite, às vezes tem esse potencial. Porém, eu não estou na circunstância que eu posso fazer isso. Eu não posso simplesmente sair aqui do meu serviço e viajar para uma outra cidade. Não posso. Eu tenho que esperar, por exemplo, umas férias, um feriado,
alguma coisa do tipo. Eu posso, por exemplo, eu tenho potencial de virar um jogador de futebol. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36 daqui 6 meses, tenho 35 anos e meio. Poderia então falar assim, vou largar tudo, meu sonho é ser um jogador de futebol. E aí eu vou treinar específico para um condicionamento físico de jogador de futebol e tal, e eu vou fazer um teste num clube e tentar ser jogador de futebol, eu vou largar tudo para virar um jogador de futebol. Tem essa potencialidade? Tem. Convém isso? Aí eu preciso analisar, porque jogadores de futebol, em média, aposentam com 35 anos, 36 anos. Então eu vou começar uma carreira de futebol, de jogador profissional com 35, 36 anos, embora eu tenha essa potencialidade. Então a gente tem muitas potencialidades. Só que a gente tem que escolher, que eu coloquei aqui, né, dentro do nosso contexto, e tem que entender que nem tudo, que a partir do momento que eu faço uma escolha é dizer não para outras potencialidades. Então, quando eu era novo e escolhi, sei lá, estudar, eu abri mão de ser jogador de futebol e tá tudo bem. O mundo é isso, a gente tem várias potencialidades e escolher uma coisa. Quando eu escolhi casar, eu tinha potencial para poder escolher várias mulheres. A partir do momento que eu escolhi uma, eu estou falando não para todas as outras. É assim que funciona. Só que isso tem que estar claro na nossa mente, porque um dos problemas é justamente a gente querer tudo. A gente querer tudo. E aí a gente não tem nada. Então a gente tem que ter uma noção do nosso contexto, ter uma noção das nossas potencialidades, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, o que, que a gente tem potencial para fazer, o que, que não tem, e quais são as nossas circunstâncias. Hoje a minha circunstância é essa, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, minha circunstância seja outra. Sejam outras completamente diferentes. E aí, às vezes, em outras circunstâncias, eu posso desenvolver outras potencialidades. As circunstâncias que eu estou hoje, eu tenho que olhar para aquilo ali e entender o que, que eu posso desenvolver. Então, por exemplo, eu falo aqui muito de treino. Eu poderia ser um atleta fisiculturista, por exemplo, profissional. Eu tenho potencial para isso. Porém, a minha circunstância e as minhas escolhas não me permitem, porque eu não quero usar suco. Eu quero continuar sendo natural. Sendo natural, não tem como eu competir com um fisiculturista profissional, por exemplo. Então, não vou. Então, não convém. Ah, mas eu poderia então competir no fisiculturismo natural. Beleza, mas na minha circunstância hoje, que tem 3 meninos pequenos, esposa grávida, trabalho com bombeiro, faço aqui produção de conteúdo, para mim não existe uma organização na qual eu consiga ajustar uma rotina de um atleta, de fisiculturista, nessa minha realidade. Então tá tudo bem. Só que eu tenho que ter essa noção do que dá, o que não dá. Tem que conhecer o meu contexto, conhecer as minhas circunstâncias. Entender que as circunstâncias às vezes são passageiras. Às vezes daqui a pouco vai mudar para uma outra circunstância. Às vezes eu quero desenvolver uma coisa agora, mas que na minha circunstância futura eu posso desenvolver. Hoje eu não posso. Então eu tenho que olhar para as minhas circunstâncias, olhar para as minhas potencialidades e escolher. Lembrando que eu tenho que escolher de forma limitada. Eu não posso ser tudo. Não posso querer tudo. Eu posso até querer tudo, mas não dá certo eu desenvolver todas as potencialidades de tudo. Eu não tenho como ser atleta de crossfit, de fisiculturismo, jogador de futebol, levantador de peso, nadador, bombeiro, enfim, treinador. Não posso ser tudo. Então eu tenho que escolher aquilo que se encaixa escolher. Então, o primeiro ponto que eu falei sobre professor presente e ausente. Segundo ponto, sobre entender o nosso contexto, a nossa realidade. Então, ainda no contexto de treino, a pessoa fala assim, eu quero fazer 20 barras. Pode, tem potencial. Agora, eu quero fazer 20 barras pro TAF. Quando é o TAF? Daqui 40 dias. Quanto você faz hoje? Uma. Aí você está querendo uma coisa exagerada demais. Qual que é o seu lastro de treino para trás para você querer isso? Então a gente tem que ter essa noção. E essa noção até entra aqui no terceiro ponto, que é estabelecer metas com bom senso. Ou seja, botar o shape pro verão em 21 dias, fazendo uma dieta genérica, com um treino genérico de 30 minutos 3 vezes por semana.
Isso vai botar shape? Não vai botar shape. Não vai. Não vai. Independente do seu nível de condicionamento, não vai. Então já é fora de noção. Mas voltando a esse exemplo que eu estava dando. Cara, eu quero fazer 20 barras daqui 40 dias. Uai, você não está fazendo nenhuma hoje. Você vai conseguir fazer 20 barras daqui 40 dias? Se você conseguir fazer 5, 6, tá bom, tá excelente. Você já aumentou demais. Se você quer fazer 20, você vai precisar de um tempo maior. Então a gente tem que ter um bom senso. Ah, eu não tenho nem noção. Então beleza, se você não tem nem noção do que é possível alcançar ou não, você vai fazer o quê? Vai ver a média dos seres humanos. Quanto em média um ser humano consegue perder de peso, sei lá, de quilo? A Organização Mundial da Saúde fala em 1 quilo por semana. Ah, eu estou 20 quilos acima do peso. Se na média, para perder de forma saudável, é 1 quilo por semana, eu vou demorar 20 semanas, não são 21 dias. Então, a gente consegue ter se a gente não tem nenhuma noção daquilo que a gente está querendo olhar, a gente pode tentar olhar pelas médias, entendeu? E aí a gente vai às vezes conseguir estabelecer metas ousadas, mas com bom senso. Porque senão você coloca uma meta absurda que é impossível de cumprir. E aquilo ali não vai te servir de nada. Então, eu queria trazer isso porque me incomoda bastante essas promessas muito exageradas que os gurus fazem. E às vezes eu converso com um colega meu que fala assim: ah, mas vai que comigo dá certo. Na hora que você tenta trazer ali, né, que é um exagero e tal, ah, não, mas às vezes comigo dá certo. Não, cara, o cara tá fazendo aquilo ali para ganhar dinheiro. Então, olha aí quem está sendo honesto com você, quem está te falando a verdade, quem está te trazendo algo possível. Ah, mas no seu e-book lá fala que você vai treinar e vai fazer mais de 20 barras. Pô, potencialmente vai. Se você seguir o método por tempo suficiente, você vai. Se você pegar lá e fazer o método e ler, entender, fazer os ajustes de acordo com o seu contexto, você vai. Então você precisa de tempo. Agora, eu não estou falando que você vai sair de 0 para 20 barras em 20 dias, em 30 dias. Quando as pessoas me perguntam, eu dou exemplos reais. Tem aluno que saiu de 0 para 5 barras em 40 dias. Porém, é exceção. É exceção. Aluno que fez isso é aluno que foi o quê? Mentoria. O cara que ficou ali, ó, fazendo esse ajuste fino. Ele não pegou do genérico e ele teve que traduzir para o específico no tempo curto. Ele já falou assim, ó, o que eu vou fazer hoje? Dia a dia a gente ia acompanhando a pessoa, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta e tinha um time junto com a pessoa. A pessoa consegue. Agora, na média, quanto que uma pessoa tem que conseguir treinar com segurança, vamos falar assim, com segurança, para ser aprovado num TAF? Na média, uns 3, 4 meses. É razoável pensar na média. Mas vai depender. Quanto tempo você tem de treinamento antes disso? Como que você está aí? Você está muito acima do peso? Não está? Como é que está seu sono, sua alimentação? Você já fez barra antes? Nunca fez? Quantas você faz hoje? Tá vendo? São muitas variáveis. Então eu queria trazer isso aqui porque me incomoda, né? Esse marketing agressivo. A gente tem esses dois tipos de pessoas, pessoas que saem acreditando, que nem que eu falei, as pessoas que saem acreditando em tudo, essas promessas extremamente mirabolantes, mas a gente tem aquelas pessoas ali que conseguem analisar e conseguem extrair o bom que cada conteúdo pode fornecer. Mesmo que as promessas sejam exageradas, talvez, tem uma coisa às vezes boa ali nos cursos, nos produtos, nos vídeos, e as pessoas conseguem extrair. E basicamente porque a coisa principal que eu falei, a gente tem que entender que qualquer curso, qualquer aula, qualquer livro vai sempre trazer o método geral. E a gente tem que conseguir extrair esse método geral para a especificidade da nossa vida, do geral para o específico. Nenhum curso que você fizer vai te trazer isso. Seja no digital, seja no mundo físico, nenhum curso vai fazer isso. A não ser que seja com um professor particular. Seja com um professor particular te assistindo ali pessoalmente, no seu caso específico, aí pode ser, mas qualquer curso, qualquer livro, qualquer coisa que foi escrito por uma grande maioria de pessoas, vai funcionar na média para as pessoas, mas no caso concreto específico a gente tem que adaptar, e para adaptar eu trouxe esses 3 passos. O primeiro é essa sacada aí do professor
ausente, ligar o modo professor ausente. O segundo passo, entender o nosso contexto. E aí depois que a gente ligou o modo professor ausente, a gente conseguiu então entender ali um pouco mais do cerne daquele conteúdo. A gente já fez uma reflexão, foi honesto com a gente mesmo, entendeu o nosso contexto, entendeu o que, que dá para fazer, o que, que não dá. Então a gente já tem o conteúdo, já sabe o contexto, aí sim, a gente vai estipular metas que sejam ousadas, mas com bom senso. Nada muito mirabolante, nada que vai ser muito extravagante. Como eu disse, se você quiser conhecer mais do projeto Protocolo Soviético, o link vai estar na descrição. Se você curtiu esse vídeo, considere dar um like aí pra gente, fortalecer aí o nosso canal e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que sai acreditando em qualquer coisa aí, qualquer promessa que uma pessoa com técnica de oratória, com técnicas de gatilho mental, fica passando ali, passa propaganda e tudo que a pessoa vê, ela acredita, quer comprar, quer fazer, acha que é a solução para a vida dela, acha que é a pílula que vai finalmente resolver a vida dela, mande para ela, porque não vai. O que vai resolver é você conseguir pegar vários desses cursos, vários desses livros, vários desses vídeos e pegar de cada um deles, conseguir trazer do geral para o específico, geral para o específico, geral para o específico, e aí depois que você pega aquele tanto de coisa geral e traz para o específico, você consegue finalmente ter um resultado mais expressivo na sua vida, porque você está explicando, você está aplicando todas essas coisas que você aprendeu especificamente no seu contexto, de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com as suas circunstâncias. Então, mande para ele, quem sabe ele vai refletir e vai parar de sair acreditando em qualquer coisa, vai começar a fazer uma reflexão mais crítica, vai começar a tentar absorver melhor todos esses conteúdos, trazê-los do geral para o específico e alavancando assim os seus resultados, alavancando os resultados dele. E é isso aí. Se você quiser mais conteúdos assim, deixa aqui nos comentários, deixe também suas dúvidas aí. Estamos aqui para criar vídeos que sejam o mais assertivo para o que vocês querem. Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.